Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da websérie Ansiedade na Era Tecnológica. Já falamos no episódio passado sobre traços marcantes da ansiedade, que ela é um processo adaptativo ao longo da evolução da nossa espécie humana e qual é a sua importância para a nossa sobrevivência ao longo de diversos anos. Falamos então como a ansiedade nos protege de diversas situações que acontecem, que podem sim nos colocar em situação de perigo, bem como conversamos sobre quando essa ansiedade que nos protege, esse medo como alerta nos protege, quando isso acaba acontecendo em situações que não necessitariam despertar todo esse sistema de ansiedade em nós. São situações que muitos de nós passam, que isso não gera, mas que para algumas pessoas certas situações acabam gerando uma ansiedade muito mais elevada. Situações, por exemplo, de avaliação, relacionamento, espaços menores e fechados, viajar de avião, bem como aspectos desse mundo tecnológico que estamos vivendo. Bom, vamos então ao primeiro traço marcante dos ansiosos, que é detectando o perigo. Os ansiosos, eles são hipervigilantes para detectar qualquer possibilidade de ameaças, de situações que coloquem a vida dele em risco, de situações problemáticas ou embaraçosas. Ele está sempre preocupando-se nas possibilidades do si. Mas se isso acontecer, se aquilo outro acontecer. Como, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela vai para uma entrevista de emprego, ela já imagina as várias possibilidades que podem acontecer durante essa entrevista. O entrevistador não ir com a cara dessa pessoa, fazer perguntas hostis, colocá-lo em situação embaraçosa, bem como se for ministrar uma palestra. Já imagina diversas coisas dando errado. Está todo tempo hipervigilante e nessa viagem no tempo, ao futuro. Olha, o data show vai falhar, a plateia não vai corresponder às minhas expectativas, eles serão hostis. A gente começa a pensar possíveis situações de perigo. Contudo, à medida que ele vai imaginando essas diversas situações de medo, de constrangedoras, ele passa a, no momento presente, sentir diversas reações orgânicas, cognitivas e emocionais nesse momento presente. Isso causa um desgaste muito grande nas pessoas com elevada ansiedade. Essa hipervigilância, atentos e concentrados a qualquer possibilidade de perigo. O filho, por exemplo, vai para a balada, e a mãe ou o pai extremamente ansiosos, eles estão pensando nos vários sis que poderiam ocasionar problemas a esse filho. São completamente atentos. Os ansiosos têm dificuldade muitas vezes em relaxar na sua própria casa, porque eles imaginam que a qualquer momento alguém pode entrar, alguém pode invadir a sua casa, a qualquer micro barulhinho ele já está imaginando que ali está tendo um assaltante, está tendo alguma coisa que vai colocar a vida dele em risco. O lema dos ansiosos nesse estágio é melhor prevenir do que remediar. Então eles estão completamente atentos a qualquer possibilidade de danos ou prejuízos ou algo que vá colocá-los em situação de ameaça. Esse é um ponto muito marcante. E para você frisar bem, lembra dessa palavra, hipervigilante. Eles estão pensando constantemente nas várias possibilidades de coisas ruins acontecerem. E o segundo traço marcante dos ansiosos é transformar o perigo em uma catástrofe, em um grande desastre. Por exemplo, os sujeitos que têm elevada ansiedade com relação à rejeição, a abandono, eles imaginam que o seu parceiro ou parceira, quando fazem expressões carrancudas, ou quando estão passando por algum problema, estão mais fechados, já imaginam que a pessoa já não quer mais ter um relacionamento com elas, que o relacionamento já acabou, ou seja, elas transformam em catástrofe coisas que muitas vezes são pequenas, como o ansioso, como eu falei agora há pouco, ele fica detectando perigos, ele está hipervigilante a diversas situações que podem provocar esse medo. Quando eles imaginam essa possibilidade, eles já fazem uma catástrofe, já transformam num desastre.
né? Quem tem ansiedade com relação a peso, a ganho de peso, ganha um pouco de peso, enfim, alguns quilos a mais, ele já imagina que a saúde toda está comprometida, que não tem jeito, que nunca vai ter uma saúde excelente, excepcional, que nunca vai conseguir ter um peso bacana, ou seja, né, por conta de um evento, ele já catastrofiza, já imagina um problema muito grande, né? É como se pisasse, topasse num ferro, enfim, numa barra de ferro e machucasse o dedo, como se a pessoa já fosse ter tétano, a saúde está completamente comprometida, né? Aí o ansioso, por exemplo, quando não foi aprovado numa entrevista de emprego, ele já imagina que a carreira toda está comprometida, que não tem futuro mais, que não existe mais possibilidade de entrada no mercado, por conta de uma entrevista que não rolou, que não foi bacana, que não deu certo. Aí ele já imagina que a vida toda está arruinada. Por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldades no campo da sexualidade, tiveram um evento na vida de impotência sexual, por exemplo, eles já imaginam que toda a vida sexual dessa pessoa já vai ser um desastre, que nada mais vai rolar bacana, que não vai ter uma vida nesse campo saudável. E o terceiro traço marcante dos ansiosos é controlar a situação, controlar a ansiedade. Os ansiosos, eles gastam uma energia emocional muito grande nesse esforço de tentar controlar os possíveis fenômenos, né, os possíveis eventos que vão causar essa ansiedade nele. Ele tem esse gasto, né, ele imagina que tem inclusive esse poder, né, de controlar as situações que muitas vezes não se tem controle, né, enfim, mas ele imagina que vai controlar essas diversas situações que causam ansiedade nele. E quando ele percebe que não tem esse controle sobre essas diversas situações, ele acaba ficando mais ansioso, né? Isso vai dando mais insegurança para ele, né? Justamente as imprevisibilidades que existem na vida de todos nós. Tem coisas que são imprevisíveis muitas vezes, né? Ele imagina que vai tentar controlar para que nada possa acontecer e despertar esse medo, essa angústia na pessoa. E é muito interessante, né? Porque além de dele ou dela, enfim, fazer esse controle relacionado a coisas que estão no meio externo, né? A pessoa tenta fazer também com coisas que acontecem internamente, né? Como por exemplo a sudorese, né? O ansioso, quando ele percebe que está começando os sintomas de suar bastante das mãos trêmulas, ele gasta uma energia muito grande tentando controlar isso também, né? Ele vai segurar às vezes nos braços da cadeira, né? Ele vai tentar muitas vezes disfarçar, ele vai tentar fazer coisas para que as pessoas não percebam que ele está na situação de ansiedade, né? Então esse traço ele é marcante por trazer um desgaste físico e emocional muito grande para as pessoas com ansiedade, né? Então uma hora elas se deparam com situações que tornam-se imprevisíveis elas controlarem. E o quarto ponto é evitar ou escapar. Muitas vezes os ansiosos, né, eles percebem que não têm o controle da situação, como dito agora há pouco, e que não vão conseguir, eles passam para um certo plano B, que muitas vezes é evitar de ir para o lugar que causa muitas vezes a sua ansiedade. Vamos imaginar que seja uma questão de exposição social, a apresentação de um seminário na faculdade, apresentar um trabalho, enfim, em um congresso, ou uma reunião grande no seu ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa, quando ela imagina que não vai conseguir controlar essa ansiedade, chegou no nível em que ela não consegue mais ter habilidades, enfim, para administrá-la, ela passa a não ir, né? Muitos ligam para o trabalho, avisam que estão doentes, deixam para fazer provas depois, né? Enfim, nas provas de recuperação, né? Para evitar participar do seminário. Eles vão evitando encontrar-se com essa situação, né, que provoca medo. Ou quando eles são pegos de surpresa, vamos dizer assim, né, já está na festa, né, e aí na festa eles começam a perceber que não conseguem administrar essa ansiedade, ele escapa, ou seja, ele vai embora, dá um tchau para a galera e vai embora. Esse é um traço muito marcante também dos ansiosos, quando eles não conseguem controlar a situação, né? Nós já vimos no episódio passado que é impossível controlar a ansiedade. Nós trabalhamos com a administração, enfim, dos efeitos que a ansiedade vem trazendo em nosso organismo.
Contudo, como nós estamos vendo, o ansioso muitas vezes tem esse pensamento mágico, né, que vai ser possível ele controlar. E aí ele se depara com essas situações, quando ele não consegue, ele vai para o plano A ou B. Ou ele escapa, vai embora correndo, enfim, daquela situação, ou ele evita ir para aquele lugar, enfim, que causa ansiedade nele. Diante desses 4 pontos colocados sobre a ansiedade, vamos então pensar estratégias de enfrentamento, de manejo para a administração dessa ansiedade, né? E aí, pegando já o primeiro ponto, que é dessa hipervigilância, de detectar o perigo a todo momento, vamos pensar uma estratégia, vamos dizer assim, mais assertiva para esse ponto, que é ver, né, as coisas, enfim, de uma forma realista, de uma forma mais pautada em evidências do cotidiano e da nossa realidade, né? E aí cabe algumas reflexões aqui que a gente pode fazer juntos, né? Se estamos, quando ansiosos, pensando de uma maneira realística, se estamos somente utilizando os aspectos negativos das previsões que a gente vem fazendo, ou se existem outros conhecimentos que podemos utilizar para pensar a situação. Veja só, a gente tem falado bastante aqui da forma como os ansiosos eles interpretam as situações, né? E essa forma de interpretar as situações propiciam uma série de reações fisiológicas, cognitivas, emocionais e comportamentais. Então, vamos pensar juntos aqui sobre essa forma de detecção de perigo, de pensar sobre esse perigo iminente que está rodando a vida, né? Assim, vamos falar de uma forma desse perigo que vem rondando o ansioso, né? Então ele está utilizando os outros conhecimentos que ele tem, ele está pensando para além das possibilidades, as probabilidades, exatamente, as probabilidades, ou seja, qual é a probabilidade de que esse fenômeno realmente aconteça dessa forma catastrófica, de que realmente isso venha trazer um perigo real. A gente começa a puxar, ao invés de possibilidades, do e se, mas para as probabilidades que temos, enfim, desse fenômeno ele acontecer. E outro ponto é colocar que essas imaginações catastróficas, elas são imaginações que fazem parte desse estado de ansiedade, né? E a gente já começa a colocar em movimento isso de, bom, será que essa visão que eu estou tendo, ela tem uma base real, uma base probabilística, tem uma base, vamos dizer assim, no mundo concreto, ou faz parte da minha imaginação ansiosa de visualizar vários cenários de forma tão destruidoras, né? É muito importante colocar esse elemento de reflexão, né, de pensar sobre o que se pensa, para a partir daí começar esse primeiro movimento de estratégia para administrar essa ansiedade. A segunda estratégia é, ao invés de transformar o perigo em catástrofe, é você normalizar as consequências do que você está vivenciando, né? É possível, por exemplo, lembrar de eventos que você já vivenciou no passado, que você sobreviveu, que possa utilizar como base para essa experiência que está tendo aqui no presente, né? Você já passou por diversas situações ao longo da sua vida e no momento que você está tendo uma certa ansiedade, seria interessante lembrar de coisas que você já viveu, já vivenciou, já experienciou, superou, conseguiu passar por aquilo ali, e isso tem uma grande probabilidade de você superar novamente, né? Então é muito interessante começar a normalizar as consequências do que você vem imaginando como grandes catástrofes, grandes desastres, né? E você começa a colocar o tom da realidade, né, o tom dos fatos nessas situações, né? E pensando nessa questão do fato, vale destacar que uma coisa é a sua imaginação catastrófica, a sua imaginação do desastre, de que coisas ruins vão acontecer. Mas isso não é um fato. O que você está imaginando catastroficamente, mirabolantemente aí na sua cabeça, não significa que isso seja a realidade, que isso seja um fato concreto que esteja acontecendo. Isso é uma mensagem que a sua situação de ansiedade exacerbada, essa ansiedade que produz sofrimento, que ela vai lançando. Então, coloque em questionamento, coloque em movimento essa catastrofização e comece a puxar para uma normalização das consequências. A terceira estratégia se refere ao controle, muitas vezes obsessivo, que os ansiosos têm
né, sobre situações, sobre a sua própria ansiedade. Então, ao invés de pensarmos no controle excessivo, né, das situações ou mesmo ansiedade, é abandonar essa necessidade de controle, né, para passar a entender que a ansiedade ela acontece num certo período de tempo e ela depois entra num processo de declínio, né? É de entender de forma mais realista e probabilística essa questão dos fenômenos que te deixam ansiosos, né? Quando você se depara com situações que é muito difícil você controlar, né, que torna-se muitas vezes impossível de controlar, você passa a ser então um espectador, tá certo? Desse movimento, né, dessa ansiedade. Então você para de tentar controlar para aceitar que essa ansiedade ela existe e que existe um tempo onde ela vai passar, enfim, e que você sobreviverá a isso, né? Para entender melhor isso, você puxa para fatos da vida real, né? Você puxa para probabilidades de suportar isso tudo. E o quarto e último ponto é assumir a ansiedade. Ao invés de evitar ou escapar, é assumir que a ansiedade ela existe em nossas vidas, né, para nos proteger, como nós já vimos, e também assumir quando a ansiedade se torna patológica, quando ela nos impede de muitas coisas. Assumir que ela existe, né, e assumir que ela tem um tempo de ação, mas também que ela tem um tempo de declínio, que a gente não morre por todas essas sensações de ansiedade que a gente vem sofrendo, tá certo? E que é possível superá-las. Ou seja, ao invés de você evitar situações como seminário, a prova, o teu curso que você quer fazer, evitar uma certa exposição ou ir para uma festa, você enfrentá-los, você assumir que isso existe, né? E com essa ansiedade mesmo assim. Ao invés de você travar, paralisar, ficar em casa, recluso, né? Você entender que essa ansiedade é uma mensagem, vamos dizer assim, catastrófica, errada, uma produção de uma mensagem baseada nesse medo, né, causado por essa ansiedade, mas que ela é irracional, que ela não tem traços marcados na realidade de uma vida madura, tá certo? Então, quando você passa a imaginar dessa forma, você se coloca em movimento também para assumir que essa ansiedade existe e que você vai com ela mesmo assim. Então, esse é um ponto muito interessante da gente pensar junto aqui, porque te coloca em movimento. Né? Te coloca na vida real que você vive e que é possível você amadurecer e sobreviver a esses sintomas de ansiedade. Porque quanto mais você evita e escapa de situações, mais você alimenta essa ansiedade patológica, né? Mais você reforça ela, mais você deixa ela com mais tônus, vamos dizer assim. Então, para a gente começar também esses processos de enfrentamento que a gente vem colocando aqui, assumir que existe ansiedade na sua vida e partir para o enfrentamento de um modo assertivo, entendendo que ela existe, que ela vai passar por um tempo, mas que depois o seu organismo ele se adapta nas diversas situações e você consegue caminhar. Né? Eu sei que é ruim, que incomoda, que causa um mal-estar, mas é possível sim. E aí, vamos imaginar aqui como degraus. Né? Também, nós não estamos falando aqui de sair em corrida e disparada para esse enfrentamento, mas você planeja para fazer ele gradualmente com essas exposições a essas situações todas temidas, certo? E aí você vai ponto por ponto, né, administrando e avançando casas desse jogo para uma vida mais saudável, né, com ansiedade administrada. Chegamos ao fim do segundo episódio da websérie Ansiedade na Era Tecnológica e vamos juntos refletir sobre a vida de uma forma inteligente e te aguardo aqui no lançamento do terceiro episódio. Um grande abraço!